Agora, aí tem um dado que eu acho muito importante. Muita gente acha que todo muçulmano é árabe e que todo muçulmano é rico. Mas 60% de todos os pobres do mundo são muçulmanos. E 80% dos refugiados também do mundo são muçulmanos. Só 20% dos refugiados do mundo não são muçulmanos. Eles são as pessoas esquecidas, porque a grande questão não é porque eles são muitos e são resistentes, mas na verdade eles foram esquecidos pela igreja. A igreja resolveu não deixar esse povo de lado, eles não querem o evangelho. Até muito pouco tempo atrás, as agências missionárias diziam, olha, não dá para entrar lá. Eles não permitem, não dão visto para missionar. Então, né? Mas entre os muçulmanos existe o menor número de missionários, menos de um obreiro para cada 250 mil pessoas, 250 mil muçulmanos. O número menor de cristãos está entre eles e o menor número de igrejas plantadas também. Essa aqui eu vou pular, essa parte de Maomé. Maomé é o fundador. Vou passar isso aqui, uma coisa interessante. Uma coisa interessante no islamismo, por que às vezes é mais difícil? Porque diferente das outras religiões que têm idolatria, aparentemente os muçulmanos não têm idolatria. Por quê? Eles são a religião de um livro só. Então eles falam assim, vocês cristãos, vocês têm um livro, que é a Bíblia. Nós temos um livro. Nós também temos um livro só. Vocês têm um Deus? Nós também temos um Deus só. Não é? Então é uma religião monoteísta, é uma religião que tem profetas, anjos, crê no céu e no inferno e crê no julgamento final. A salvação é pelas obras. E parte disso, uma das grandes obras que um muçulmano pode fazer é a jihad. A jihad é a guerra, é o terrorismo. Não é? Mas poucos muçulmanos se envolvem com o terrorismo. Mas as notícias que chegam aqui é de que todos os muçulmanos são a favor do terrorismo. Isso não é verdade. Os muçulmanos do Brasil, por exemplo, eles não são a favor disso. Eles sabem o quanto eles sofrem de discriminação e preconceito por causa da ação de poucas pessoas. Né? Eles são a favor da paz, como qualquer um de nós é a favor da paz. Mas a salvação lá é pelas obras. Alá, o Deus dos muçulmanos, é conhecido por 99 nomes. Então, se a gente colocar lá na internet, no Google, lá os nomes de Alá, vai aparecer lá os 99 nomes de Alá. Mas ele não pode ser chamado de pai. Nenhum muçulmano chama o seu Deus de meu pai. O Deus muçulmano é um Deus muito duro, embora ele se chame misericordioso. Deixa eu mostrar só uma coisa aqui. Como é que se professa a fé muçulmana? É muito simples. Não precisa frequentar a classe de novos, não precisa conhecer o Alcorão, nada disso. Basta ir até a mesquita, se ajoelhar e dizer: Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. Pronto, já é muçulmano. Porque muçulmano significa aquele que se submete a Deus. Então, as características importantes: menos de 1% dos muçulmanos do mundo se envolvem, porque Maomé liderou batalhas, lutou guerras, matou pessoas. Quando eles começam a conhecer Jesus, e eles começam a comparar Jesus com Maomé, eles começam a perceber, mas Jesus era diferente. Jesus nunca pegou em armas. Jesus nunca falou de guerra como Maomé falou de guerra. Jesus nunca matou ninguém. O tripé para que o islamismo cresça. Para o islamismo crescer, precisa de 3 características num lugar. A primeira delas é pobreza. Segundo, é falta de democracia, ditadura. E terceiro, é falta
de instrução, é falta de cultura. Então precisa dessas 3 coisas para o islamismo crescer no país. Por isso que onde está o islamismo está a pobreza. Onde está o islamismo não há liberdade. Onde está o islamismo existe muito sofrimento. Mas quando eles conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, as coisas começam a mudar. A posição da mulher é muito difícil no islamismo. Essa foto foi tirada lá em Nova Delhi, na Índia, onde existe mais de 120 milhões de muçulmanos. Pouca gente sabe que na Índia existe um número tão grande de muçulmanos. E aí nós vemos 2 mulheres muçulmanas totalmente cobertas, né? Só os olhos que estão de fora. Em alguns países muçulmanos, nem os olhos podem ficar de fora. Tem que cobrir tudo com a boca. No Afeganistão, por exemplo. Né? Por exemplo, quando tem um casamento chinês, não pode misturar homem e mulher, né? Não tem um casamento. As crianças e as mulheres ficam numa sala, né? Os homens ficam em outra sala. Os homens não veem as mulheres e as mulheres não veem o homem. Mas elas se vestem, né? Quando elas estão no casamento, elas estão naquela sala, elas tiram essa vestimenta, tiram a burca e elas se vestem bem umas para as outras, porque para mais ninguém. É igual aqui. Né? Bom? É igual aqui. Não é bem igual. A diferença da cultura ocidental para a cultura muçulmana é que o muçulmano vive em comunidade. Tem um pouquinho a ver com a cultura oriental isso, não é? Viver em comunidade. Né? O oriental vive mais em comunidade do que o ocidental. Mas na cabeça de um muçulmano, cristianismo é ocidental. Cristianismo é a religião ocidental. Já vou falar sobre isso rapidamente. Então existe a UMA. A UMA é a Irmandade Muçulmana. Ela atua em 3 áreas. Então quando tem uma comunidade de muçulmanos, eles provêm essas coisas: comida, água, roupa, socorro, educação, vocação, integração política. Entendendo as barreiras aqui, do ponto de vista de um muçulmano, ele tem um sentimento de superioridade. Ele acha que a religião dele é a melhor do mundo. Então ele tem esse sentimento de superioridade. E historicamente, segundo os muçulmanos, o islamismo é a última revelação de Deus. Então ele fala assim: primeiro Deus revelou a religião em Israel, o judaísmo. Depois veio o cristianismo, através do profeta Jesus. Mas finalmente, Deus revelou a religião perfeita. Qual é a religião perfeita? É o islamismo. Então o muçulmano sente muito orgulho. E eles têm uma grande confusão com relação a Jesus. Para eles, Jesus é só um profeta, não é filho de Deus, e Jesus não morreu na cruz. Aquilo é uma mentira que os cristãos contam. Existe muita confusão, porque eles lembram muito das cruzadas, quando os exércitos cristãos invadiram o Oriente Médio, mataram homens, mulheres e crianças, dizimaram, né, para libertar Jerusalém, aquelas coisas todas. Então isso ainda está muito na mente dos muçulmanos. E eles dizem: olha, o cristianismo não pode ser uma coisa boa, porque lá no Ocidente tem filmes e novelas que tem pornografia, sexo ilícito, droga, alcoolismo, porque Hollywood manda esses filmes lá. A maioria eles não deixam passar nos países mais fechados, mas eles dão um jeito de assistir lá, principalmente agora que tem videocassete, etc. Eles dizem: olha, isso aí é cristianismo. Quando a Madonna, por exemplo, dança com um crucifixo desse tamanho, eles falam: olha aí, ó, isso aí é cristianismo. Aqui, rapidamente,
as barreiras então. Os muçulmanos dizem, os cristãos são imorais, eles são colonialistas, os cristãos sempre apoiam Israel, nunca apoiam a causa muçulmana. Eles adoram 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas um dia eles vão se converter, porque o islamismo vai dominar o mundo inteiro. Isso é que os muçulmanos falam dos cristãos. E os cristãos, por sua vez,